Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Feliz estou, irmão, por nós estarmos aqui mais uma quarta-feira. Eu sempre gosto de frisar isso, porque como foi dito nessa noite já aqui para o nosso presbítero Agenildo, é um privilégio nós estarmos aqui na Santa Casa do Senhor, casa de oração, né? Melhor lugar que nós podíamos estar numa quarta-feira à noite, seria aqui nesse lugar. Não é simplesmente porque é a igreja Beth Shalom, como também, mas nós estamos na casa do Senhor, na casa do Pai. Aqui verdadeiramente existe uma palavra de Deus para os nossos corações, amém? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e nós vamos dar continuidade do capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia Sagrada no capítulo 3 da carta de Paulo aos que estavam em Filipos ou aos Filipenses. Nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo de número 14. Da poderosa palavra do Senhor. Vou esperar que todos encontrem, para que todos acompanhem a leitura nesta noite e você continue depois com a sua Bíblia aberta, se possível for, para você continuar acompanhando conosco. Louvo a Deus por a vida de cada irmão, cada um que chegou aqui. Também eu peço que Deus abençoe os que não puderam chegar. Deus sabe todas as coisas, mas nós estamos em um bom número na quarta-feira à noite. Sinal que o pessoal, o povo, está precisando de ouvir a voz de Deus. Amém? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Os que encontraram, digam amém. Aleluia. Que diz assim, meus irmãos, o versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que não há lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não me julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E você diz amém? Oremos ao Senhor nesse momento, mais uma vez.
Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, nós queremos nessa noite, Deus, louvar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por nós termos chegado à Tua casa, como eu falei, casa de oração, lugar que aqui nós sentimos bem de perto a Tua presença, Deus. Continua conosco, nos usa nessa noite, nos traz uma reflexão vinda da Tua parte. Não a nós, mas ao Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor, soberania somente Tua nesse lugar, Senhor Deus. Recebe nosso louvor, nossa gratidão e fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses, nós lendo ela com cautela, com cuidado, nós percebemos que Paulo tinha uma relação afetuosa. Paulo tinha uma relação bem de perto com aqueles irmãos ali de Filipos. Ele gostava daqueles irmãos de uma forma diferente. Relação de perto, relação de uma irmandade, digamos assim, maior. A cidade de Filipos, meus irmãos, ficava numa província romana da Macedônia, na região que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa naquela época, na sua segunda viagem missionária. Anos depois, quando Paulo estava na cadeia, Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses. Lá da cadeia, Paulo mandou essa carta para os irmãos de Filipos. Ele havia recebido notícia que os cristãos de Filipos tinham lhe pedido que ele, assim que chegasse, lembrasse dele, porque ali ele estava sabendo que algumas irregularidades estavam havendo naquela igreja que ele havia criado. Os irmãos estavam se arranhando, os irmãos não estavam bem ajuntados, e uma das coisas que ele mais se preocupou foi de alguns obreiros, de alguns chefes, de alguns líderes que estavam pregando a palavra de uma forma conturbada àqueles irmãos que ele tinha deixado ali em Filipos. Então Paulo escreveu essa carta lá da prisão em Roma, justamente para exortar os irmãos. E Paulo, que vocês conhecem a história, sabe que era um perseguidor do evangelho. Paulo então já passa a ser um pregador. Paulo, quando foi encontrado ali por Deus no caminho de Damasco, de pronto e automaticamente ele passou a ser um pregador da palavra de Deus. Então, enviado por o Espírito Santo, como nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, que vocês conhecem, Paulo ele passa a pastorear vidas, Paulo ele passa a pastorear pastores, e você sabe que no Novo Testamento existem 27 livros, dos quais 13 livros Paulo deixou para nós. Então, na minha concepção, na minha opinião, Paulo, por que não dizer, foi um dos melhores ensinadores da palavra santa do Senhor Jesus, depois de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo para nós é uma sumidade no tocante ao Evangelho de Cristo, porque se tem 27 livros no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, e 13 ficaram para Paulo direcionar para nós, é um grande homem de Deus. Filipos era uma cidade muito importante, meus irmãos. Cidade que tinha esse nome porque foi fundada por Filipe, o pai de Alexandre o Grande, que era rei da Macedônia naquela época. Paulo, você estudando as suas epístolas, as suas cartas, você vai ver que sempre que Paulo chegava, tanto para pregar ou para pousar em algum lugar, ele procurava de forma imediata uma sinagoga. Por ser ele um homem judeu, ele se aproximava de uma sinagoga. Em várias cartas você pode perceber isso. E ali começava a pregar o Evangelho de Cristo, sendo que alguns davam ouvido à palavra santa do Senhor, e outros não. Não diferente dos dias de hoje. Você perceba que muitas das vezes a gente está numa praça pública, a gente está numa feira livre, a gente está em um culto de rua, e pessoas ali escarnecem, e pessoas ali zombam, e pessoas ali de certa forma ridicularizam aquele evento, porque não mudou. Da mesma forma, daquela época, ainda é dos dias de hoje.
E o apóstolo Paulo deixa para nós grandes ensinamentos, meus irmãos, nessas cartas que ele deixou para nós. Só que na cidade de Filipos, meus irmãos, você pode prestar atenção em todos os capítulos dessa carta, que não existia uma sinagoga. Não existe relato de forma nenhuma que na cidade de Filipos tinha uma sinagoga. Eu estou falando do ano 52 depois de Cristo. E sabe-se que essa carta aos Filipenses, ela foi escrita 61 depois de Cristo. Aproximadamente, mais ou menos 9, 10 anos depois que a igreja de Filipos, ela foi fundada. Paulo estava na prisão, só que Paulo estava dessa forma, em uma prisão domiciliar. Ele tinha uma liberdade de receber os irmãos, de ensinar os irmãos. Paulo tinha como se fosse um privilégio, mesmo ele estando preso, mas ele tinha como se fosse uma prisão domiciliar. Ele poderia receber os irmãos, ele poderia abraçar os irmãos, ele poderia chegar perto dos irmãos, e ali com aqueles irmãos, mesmo estando Paulo preso, ele poderia dividir, ensinar, exortar a santa palavra do Senhor. E no capítulo 1, meu irmão, do livro de Filipenses, você pode prestar atenção que é muito enfatizado a supremacia de Cristo. É muito enfatizado porque você vê que no capítulo 1, no versículo 21, Paulo disse que porque para mim, ou portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É muito enfatizado isso no capítulo 1 de Paulo aos Filipenses. No capítulo de número 2, que já estudamos, já vimos, fala-se muito na primícia do outro. Paulo enfatiza muito isso, como se fosse que você nunca vai conseguir viver sozinho. Você lembra que no capítulo 2 e no versículo 3, Paulo falou o seguinte: não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Paulo conseguiu fazer isso com os irmãos de Filipos, mandando essa carta. No capítulo 2 ele disse: a primícia deve ser do outro e nunca sua. Seja humilde e trabalhe dessa forma, que vai ser bem melhor. E no capítulo 3, meus irmãos, que nós vamos parar para pensar um pouco, fala na verdade de Cristo, na pura verdade de Cristo. Está aqui escrito na minha e na sua Bíblia, do capítulo 3 de Paulo aos que estavam em Filipos. No primeiro versículo nós já lemos, Paulo chama a atenção, ou enfatiza, para que os irmãos se alegrem. Paulo disse: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que foi que Paulo quis dizer com esse primeiro versículo do capítulo 3? Irmãos, encham-se de alegria. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, vocês têm motivo de sobra para viverem alegres. Independente do que eu fale, independente do que eu diga, está aqui na segunda parte do primeiro versículo, ainda que eu repita a mensagem, ainda que eu fale a mesma coisa, ainda que não precise eu mudar as minhas palavras, continuem alegres no Senhor. E esse texto, dentro do contexto, nós podemos trazer para os dias de hoje. Por que não? Nós vimos, meus irmãos, quantos cristãos de cabeça baixa, cristãos de certa forma tristes, e a palavra para nós diz que Paulo, ensinando aqueles irmãos que estavam em Filipos, e por que não trazer essa palavra para os dias de hoje? Paulo pede para que nós nos alegremos no Senhor. Devemos viver alegres, pois nós temos, meus irmãos, motivos de sobra para nos alegrarmos. A alegria do cristão, meus irmãos, ela não está baseada, na ausência de problemas, não. Quem foi que disse que o cristão não teria problema? Porque Cristo disse, quando veio ao mundo encarnado na pessoa bendita de Jesus, Ele disse que no mundo terás aflições.
mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Oh, aleluia! Então, meus irmãos, se você trabalhar a sua mente, se você ler a carta de Paulo aos Filipos, capítulo 3, e o versículo 1 desse capítulo 3, você vai entender o que era que Paulo queria para os irmãos de Filipos. Paulo pediu que eles se alegrassem de verdade, independente de circunstâncias favoráveis ou não. Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. É como que ele estivesse dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Que tenhamos coragem de dizermos que somos alegres, que somos felizes. Sabemos que os dias são maus, sim. Por que não dizer isso? Mas no Senhor nós temos uma bendita esperança. Esperança essa que eu e você, nós vamos um dia morar nos céus de glória. E por que não sermos alegres? Paulo nos ensinou isso, meus irmãos. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do cristão deve ser essa. Não em ausência de problemas, mesmo dentro do problema. É um mistério. Eu sei que é difícil. Você pode até estar pensando aí, sem ter coragem de abrir a boca e falar: meu irmão, mas você não sabe o que eu tenho passado por esses dias. Meu irmão, realmente eu não sei não. Mas de uma coisa eu sou certo: que Cristo é o mesmo, Ele não mudou. Independente de qualquer situação que vivamos, devemos nos alegrar no Senhor. Paulo foi bem enfático nesse versículo 1. Alegrai-vos no Senhor. É uma mensagem de fé, é uma mensagem de perseverança, é uma mensagem de confiança. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do cristão, meu irmão, deve ser em uma pessoa. A alegria do cristão não é em coisas, não é em que você adquiriu, não é em que você possui, como também não é pecado. Deus nos abençoa. E muitas das vezes de um sobremodo que você nem entende o que Deus tem feito por você. Mas a alegria do cristão deve ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você está entendendo, por favor, diga amém. Oh, aleluia. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Você já percebeu, meus irmãos? Eu vou abrir só um parênteses aqui, bem rapidinho, sem sair do texto. Você já percebeu que tem pessoas que aparentemente têm tudo que precisa, aparentemente tem tudo que precisa, e essas pessoas não conseguem ser felizes? Eu já vi diversas pessoas, eu já vi de verdade, pessoas que olham assim e dizem: eu não sou feliz, eu tenho tudo, eu tenho casas em praias, eu tenho fazendas, eu tenho vários carros do ano, eu tenho apartamento beira-mar, mas existe dentro de mim um vazio, falta algo. O que falta é algo do tamanho de Jesus. Só Cristo é quem preenche, só Cristo é quem pode nos dar a verdadeira alegria. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, meus irmãos. Verdadeiramente, o Senhor é a nossa verdadeira alegria. Agora fez me lembrar que certa vez eu estava em um AME, um evento da nossa igreja. Se tem algum que não é da igreja, ali na cidade do Recife, faz tempo, eu acho que uns 8 a 10 anos atrás. E um irmão chegou perto de mim, da minha esposa, a gente estava à frente de alguns trabalhos lá, e a gente passando um perrengue, meu irmão, na época, passando uma prova quase que de fogo. Deus só não tinha deixado faltar o pão, porque Deus cuida dos seus, aleluia. Deus não deixa, irmão, faltar o pão não, viu? Nem pense, nem tenha medo, nem tenha medo. Se você está passando processo, aqui está uma testemunha ocular do que estou falando. Deus não deixa faltar o pão. E eu estava passando um processo ali com a minha família, com a minha esposa, né? Comércio fraco, debilitado, um vento contrário, como a palavra do Senhor diz, na minha vida naqueles dias. E aquela pessoa chegou para mim e disse: Marcinho, vem cá. Nunca me esqueço, no domingo à tarde, ali ao lado da piscina, a gente, todos nós alegres, a gente tinha recebido no sábado à noite, tinha recebido no domingo pela manhã, e à tarde a gente estava se alegrando lá, olhando para o mar, aquela grandeza do Senhor, e admirando
a, a natureza. E aquela pessoa chegou para nós dois e disse: rapaz, eu não consigo entender não, porque eu sei o que tu está passando, eu te acompanho quase que diariamente, eu sei tudo que tu tem passado, e eu vejo tu tão alegre, tão animado, tão feliz. Se isso é verdade mesmo, com essas palavras ele usou. Eu digo: meu irmão, a alegria do cristão, ela independe de situação financeira. Ô meu irmão, isso pode ser para você nessa noite. A alegria do cristão, ela é independente de qualquer situação. E ali eu comecei a pregar para aquele irmão, para aquela pessoa, comecei a falar do senhorio, da grandeza de Deus sobre as nossas vidas, que se enquadra direitinho o que Paulo disse. Nem a morte, nada, nem a nudez, nem a fome, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Jesus, nosso Salvador. E ali eu comecei a convencer aquela pessoa, e ele viu que realmente era verdade, aquele jeito que a gente vivia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente somos verdadeiramente felizes, não por o que temos, mas pelo que Deus é em nossas vidas. E se você parar para fazer uma análise da sua vida, o que Deus tem feito por cada um de nós, eu não estou falando financeiro não, eu estou falando espiritual, cuidado, zelo, amor, é muito grande por cada um de nós, meus irmãos. Alguém já disse uma vez pregando, e eu tenho um dom de gravar, de escutar, que graças a Deus, que nós não temos um dom de discernimento ocular, de ver os livramentos que Deus nos dá, minuto a minuto, segundo a segundo. Se você e eu conseguíssemos ver os livramentos, agarre isso por favor, os livramentos que Deus nos dá de uma forma simultânea, meus irmãos, nós estávamos como loucos, correndo para lá e para cá, com medo, viu? A Bíblia diz que ao nosso redor existe o anjo do Senhor, ele nos protege, ele nos ama. Mas a mesma Bíblia diz que ao derredor existe um lobo, um leão, algo rugindo, bramando com um leão, procurando quem possa nos tragar. Mas eu louvo a Deus que antes disso existe o anjo do Senhor nos protegendo, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Você muitas vezes nem percebeu, mas os livramentos que Deus tem dado para nós é muito grande. Isso é amor, meu irmão, isso é cuidado. Para não nos deter no versículo 1, nós vamos mais para frente. No versículo 2, meus irmãos, Paulo, ele diz: acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja que Paulo, ele tem um cuidado nesse versículo 2, de repetir o verbo acautelar por 3 vezes. Acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos, 3 vezes em um só versículo. Aí eu lhe pergunto: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Será que Paulo aqui está falando para 3 grupos de pessoas? Já que ele direciona a palavra acautelai-vos, ou o verbo acautelar por 3 vezes? Absolutamente não. Ele está repetindo de uma forma tríplice. E ele está assim, enfatizando de uma forma poderosíssima. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. É como que Paulo estivesse dizendo: cuidado, perigo eminente, muito cuidado. Paulo disse isso aos irmãos de Filipos. Paulo estava dizendo, estava comparando as pessoas que ali estavam tomando conta daquela igreja de Filipos, que ele tinha outrora deixada prontinha. Estava chamando os obreiros, as pessoas que tomavam conta daquela igreja, dos irmãos que ali congregavam em Filipos, de cães. E vale salientar, meu irmão, que se você pegar livros de história da Bíblia e começar a pesquisar e começar a estudar, os cães daquela época, do Oriente Médio, não eram os cães de hoje não, viu? Que os cães de hoje têm vida de burguês, cãezinhos dóceis, cãezinhos bonitos, cheirosos.
Os cães daquela época do Oriente eram animais semi-selvagens. E eles andavam em matilha como lobo. Cães carnívoros. E Paulo foi bem enfático quando ele disse por 3 vezes: cuidado, acautelai-vos dos cães e acautelai-vos dos maus obreiros. Paulo estava com cuidado, meu irmão, porque Paulo sabia que existia ali um perigo eminente. Era como que Paulo dissesse: abra os olhos, cuidado, muitas mentiras, tantas heresias. Então cuidado, acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos da falsa circuncisão. É como que eles juntassem algo, é como se naquela época fosse de forma, como se fosse uma equação. A salvação mais a circuncisão, sim. Esse sim vai para o céu. Não, de forma nenhuma. Aí Paulo diz: cuidado, cuidado. Cristo veio. E aí nós tivemos livre acesso a Ele. E agora você e eu, é como se Paulo estivesse dizendo, nós temos livre acesso. O véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. E cuidado, nós não precisamos mais de equação, isso mais isso da salvação. Não, Jesus mais isso salva. Meus irmãos, eu sou muito ético e jamais eu vou tocar em nenhum nome de nenhuma denominação, jamais, nem pense que eu não vou falar, jamais. Mas se você parar para pensar, tem tantas denominações, tantas igrejas. Por isso que Paulo diz que trabalha desse modelo, por isso que Paulo diz: acautelai-vos dos falsos obreiros. Tem tantas pessoas que dizem assim, tantas denominações, que eu não vou frisar, repito minha fala: Jesus mais isso da salvação. Jesus mais isso da salvação. Como se fosse uma equação, isso mais isso. Não, meu irmão. A Bíblia me assegura que é Jesus e pronto. Quem nos leva aos céus de glória é Jesus e pronto. A Bíblia diz que lá em Mateus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente, vai ao Pai se não for por mim. Segundo os eruditos da época, os estudiosos, diz essa palavra de 14:6, de Mateus não, de João 14:6, é como que Jesus fosse uma ponte que levasse o homem aos céus de glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem junção de fatores, não tem equação, não precisa de A mais B para dar salvação, não. É Jesus e pronto. Você crê, meu irmão? É Jesus e pronto. Então, Paulo, ele estava tendo um cuidado, era justamente para isso. Estão pregando hoje, meu irmão, um evangelho. Hoje, eu estou trazendo o texto e o contexto de Filipos ou de Filipenses para 2020. Estão pregando hoje um evangelho da facilidade, um evangelho de massagem de ego. Esse genuíno evangelho, o puro evangelho da cruz, parece que ele não dá mais ibope não, sabe? Parece que não estão mais conseguindo trazer as pessoas para perto, parece que não estão chegando mais perto dos púlpitos da igreja. Percebam que existem lugares que as pessoas, elas são aparentemente felizes, porque massagiam diariamente o seu ego. E eu lembro-me nesse momento que Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E ele ainda disse, ainda mais, e lembre-se que o Filho do Homem não tem sequer onde repousar a sua cabeça. Esse é que deve ser o evangelho pregado, o evangelho da cruz. E Paulo, meu irmão, nesse versículo 2, ele estava tendo um cuidado, e um cuidado muito grande com isso, com os falsos mestres. Vamos passar um pouco adiante, para não perder tempo e já encerrar. Versículo 3, porque nós, que somos circuncisão, não adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aí Paulo no versículo 4 e no versículo 5, Paulo disse, é um testemunho de Paulo anunciando. É como que Paulo dissesse: eu agora vou exortar vocês à humildade. Eu agora vou mostrar a vocês como é que se faz. Meu irmão,
entenda em nome de Jesus. Isso é um ensinamento do apóstolo Paulo. Se nós trouxermos esses ensinamentos para os dias de hoje e tentarmos e conseguirmos colocar ele em prática nas nossas vidas, é bem melhor de se viver. Lembra o que eu falei no começo, que o homem foi uma sumidade no ensinamento do Evangelho de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo foi um homem sábio, um homem letrado, um homem que foi formado ali aos pés de Gamaliel, melhor estudo teológico da época, nós podemos dizer assim. E ele foi usado por o Espírito Santo de Deus para nos deixar muitos ensinamentos. E no versículo 4 e no versículo 5, Paulo quis de verdade exortar a igreja local à humildade. É como que Paulo dissesse: se fosse para se basear ou para se confiar na carne, seria eu. Se qualquer outro que pensa confiar na carne, eu ainda mais. Mas é como Paulo dissesse: eu não. Eu prefiro, mas eu que fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu ainda, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Aí no 7 ele disse: mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Se você pegar esse versículo 7, e você estudar esse versículo 7, e fazer um esboço nesse versículo 7, você consegue fazer uma pregação de mais ou menos 1 hora, sem repetir uma palavra. Porque é um contexto glorioso quando Paulo diz: mas o que para mim era lucro, ou que parecia ser lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. Você está vendo, meu irmão, que Paulo já estava dizendo aqui nesse tempo aos Filipos, que muitas das vezes, eu e você, nós temos que perder algo para fazermos a vontade ou a vocação soberana do nosso Deus. Paulo disse: eu não me importo não, o que eu perder para mim eu estou ganhando. No versículo 8, Paulo disse: sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Tem uma tradução aí que diz esterco. Você sabe o que é esterco? É nada que presta. Paulo diz: tudo isso eu considero esterco. Aqui na minha tradução está dizendo como refúgio, para ganhar a Cristo. Será que esse homem era um homem sábio? Será que o apóstolo Paulo tinha ensinamento para aqueles irmãos que estavam ali em Filipos? Um homem que, mesmo estando preso, nunca deixou de ensinar, nunca deixou de exortar. E vale salientar, meus irmãos, que exortação aqui no contexto, que a gente tem que estudar o que está lendo para poder direcionar para as pessoas. Exortação aqui nesse tempo não era cobrança, não. Exortação aqui tem tudo a ver a motivação, a incentivar. Algumas pessoas pensam que exortar é cobrar, exortação é cobrança. Nesse contexto de Paulo aqui, é como que Paulo estivesse motivando as pessoas, é como que Paulo estivesse incentivando a humildade. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, mais próspero de toda a história bíblica, que você conhece, os provérbios, os cânticos, Eclesiastes. Ele disse: a humildade, essa sim, procede à honra. A mesma palavra do Senhor diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. A humildade, meu irmão, procede à honra. Tantas pessoas que são tão prósperas, são tão abastadas de bens, que Deus verdadeiramente abençoa, abre as portas, ou as comportas do céu, e derrama sobre eles bênçãos sem medida. É uma coisa extraordinária, financeiramente falando, mas permanece humilde. Você conhece alguém assim? É um pensamento super sábio. Eu vou lembrar mais uma vez para você não esquecer. Salomão disse: a humildade procede à honra.
Então, a humildade, meus irmãos, ela é uma consciência que eu e que você devemos ter. A humildade é uma consciência que nós devemos ter. Não é uma atitude. A humildade é um exercício. Nós devemos praticar ela dia a dia, hora a hora. A humildade é uma consciência. E nunca vai ser uma atitude. Tipo, eu agora vou ser humilde, você não consegue. A humildade deve ser um exercício constante. E se você praticar a humildade de uma forma constante, aí sim, você vai estar fazendo a vontade soberana do nosso Deus. No versículo 9, meus irmãos, para a gente já encerrar, Paulo disse: ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo tem para nós diversos ensinamentos com a palavra fé. E Paulo fecha esse versículo de número 9 com essa palavra, baseado na fé. Um dos alunos de Paulo, agora me lembrou, foi o jovem Timóteo. A Bíblia diz que ele era um jovem pastor. E certa vez Paulo chegou para Timóteo e disse: Timóteo, eu estou morrendo, eu estou parando, eu estou cansado. Eu não estou aguentando mais, Timóteo, eu já trabalhei tanto, eu já corri tanto, eu estou parafraseando dentro do texto. Eu batalhei tanto, Timóteo, eu estou parando, eu estou acabando a minha carreira. Agora, Timóteo, para tu eu vou deixar um dos melhores ensinamentos do céu. Guarda a tua fé. Paulo disse isso a Timóteo, e Timóteo agarrou aquela palavra fé. Paulo foi um grande ensinador da palavra de Deus para todos aqueles homens de Deus daquela época, e não porque para nós nos dias de hoje. Se você pegar, meu irmão, cada carta paulina é extraordinária a leitura. Se você ler com vocação, com vontade de aprender, de entender o contexto bíblico, iluminado por o Espírito Santo de Deus, você vai ver o que as cartas paulinas têm para você. Estude, leia em casa, tire um tempinho todo dia, lê um capítulo, leia 2, lê uma carta, vale a pena, meu irmão. Paulo nos ensinou muito, esse grande homem de Deus. No versículo de número 10, Paulo disse: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. No versículo 10, Paulo disse: o ganhar a Cristo é seu maior lucro. Eu quero conhecê-lo melhor. É como que Paulo estivesse dizendo nesse versículo 10: eu quero ser semelhante a Ele. Eu quero parecer com Cristo. Isso mais ou menos 61, 62 anos de Cristo ressurreto, que Cristo já tinha ido assunto aos céus. Paulo não tinha preguiça, Paulo não tinha vergonha, Paulo não tinha timidez de levantar a bandeira do Evangelho manchada de sangue e dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Oh, meus irmãos, se nós trouxermos os ensinamentos de Paulo, eu estou frisando isso por diversas vezes, para você lembrar. Eu estou grifando, os ensinamentos de Paulo é coisa espetacular para as nossas vidas. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Ainda que eu morra por amor desse Evangelho, eu saio na vantagem, eu saio no lucro. Paulo disse isso. É como que Paulo estivesse dizendo: eu quero engrandecê-lo. Nesse versículo 10, meus irmãos, é como que Paulo estava dizendo: eu quero ser achado nele. Eu quero ser parecido com o mestre. O que eu quero mesmo
é alegrar-me somente em Cristo. O que eu quero de verdade nesse versículo 10, se você fazer a junção de palavras do versículo 10, é como que Paulo estivesse dizendo: eu quero estar com o Senhor. É a melhor coisa que eu poderia fazer hoje, se eu pudesse. É como se Paulo estivesse dizendo no versículo 10. Eu quero estar perto do Senhor. Amém, meus irmãos. Versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, não. Paulo estava dizendo: eu não sou perfeito ainda, e nem eu quero ser perfeito, porque perfeito é Cristo. Ele sim é perfeito. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não me julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo estava dizendo assim: o que me importa é o alvo. Tudo que eu passei, tudo que ficou para trás, isso não me serve. É como que Paulo estivesse dizendo: eu não quero nem saber o que eu passei, eu não quero nem saber como é que o mundo está. Que eu e você, nós sabemos que está tudo de perna para o ar, está tudo desmantelado de verdade, os valores trocados. Um evangelho que muitas das vezes, em muitos lugares, não tem mais a coragem de pregar o genuíno evangelho, o verdadeiro, o evangelho que salva, que cura, que batiza, que liberta. E é como que Paulo estivesse dizendo: agora o que eu quero mesmo, o que eu preciso de verdade, é olhar para o alvo. Se eu olhar para o alvo, eu vou ser beneficiado. Eu quero ser verdadeiramente alguém que olhe para o alvo. E esse alvo, meu irmão, que a palavra diz para nós, é Cristo Jesus. Eu prefiro olhar para o alvo. Eu quero me esquecer das coisas que para trás ficaram ou ficam. O que me interessa de verdade, daqui para frente, é olhar para o alvo. Quem olha para o alvo, meu irmão, você tem olhado para o alvo? Me responda não. Meu irmão, você tem olhado para o alvo? Dentro das tuas dificuldades, dentro dos teus problemas, dentro do teu deserto, oh meu irmão, você tem tido a coragem que Paulo teve? Eu prefiro, eu quero, eu vou olhar para o alvo. É um mistério, irmão. É um segredo. É a gente dentro da dificuldade, dentro do problema, dentro das situações adversas da vida que a vida nos coloca, que a gente não entra nas situações adversas porque queremos. E muitas das vezes é permissão de Deus, ou por que não dizer, é permissão do Senhor. Agora, deixa eu abrir, por favor, um parênteses dentro dessa palavra. O maior segredo é permanecermos olhando ao alvo. Meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, permaneça olhando para o alvo. Em nome de Jesus, se esqueça das coisas que para trás ficaram. É como se nada nos interessasse absolutamente. Eu só quero olhar para o alvo. Eu quero permanecer olhando para o alvo. Eu quero olhar para Cristo, o autor e o consumador da minha fé. Esse sim
é que merece nós estarmos olhando para Ele. Consequentemente, continue em nome de Jesus Cristo olhando para o alvo. E Paulo nos ensinou isso, meu irmão, na carta dele aos Filipos. Irmãos, continue olhando para o alvo. Parece que eu estou ouvindo Paulo dizendo. Olha para o alvo. É como que eu estivesse ouvindo Paulo dizendo naquela carta, direcionando aquelas palavras aos irmãos. Ele ali preso. Ainda bem que mesmo preso, nessa segunda prisão, ele podia ter acesso aos irmãos. E ele dizendo assim: permanece firmes, alegrai-vos, acautelai-vos, cuidado com as heresias, cuidado com as mentiras, cuidado com os falsos profetas. É como que Paulo estivesse dizendo nessa carta, a junção do capítulo 3, alegrai-vos, agora cuidado, e no final de tudo olha para o alvo, não olha para trás não. No alvo tem vida, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha para o alvo, que no alvo tem vida, e vida com abundância. A única pessoa que disse na Bíblia que o cristão vive em novidade de vida foi Paulo. Continua olhando para o alvo em nome de Jesus. E no versículo 14 ele disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Saulo fez muitas coisas más. Paulo fez muitas coisas boas. Mudança. Saulo causou sofrimento aos cristãos. Está lá em Atos, se eu não me engano, 9. Paulo sofreu por Jesus. Saulo respirava ódio e morte. Paulo orava. Você pode dizer amém, meu irmão? Mudança. Saulo perseguiu. Paulo serviu. Oh, meu irmão, mudança. Saulo foi a Damasco com mais intenções. Paulo ia do alvo glorioso. Saulo vivia em sua justiça própria. Paulo amava a justiça de Cristo. Saulo foi um terrível perseguidor. Paulo, uma poderosa testemunha e pastor. Paulo foi uma testemunha fiel e pastor desse evangelho de Cristo Jesus. Quem entendeu essa palavra, meu irmão, nessa noite? Capítulo 3 de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Em seguida, Paulo enfatizou: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos mestres e acautelai-vos da falsa circuncisão. E lá para frente, Paulo foi ensinando a humildade. Seja humilde de coração, seja humilde. Se fosse para se basear, para se vangloriar na carne, seria eu. Paulo disse aqui: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou hebreu dos hebreus, eu sou. E nem por isso eu quero ser vocacionado por o Senhor. E lá no final do capítulo 3, Paulo disse: eu não quero nem saber o que está para trás. Não me serve não me interessa. O que eu quero é prosseguir para o alvo. Nessa noite, em nome de Jesus, 4ª vez que eu friso isso, prossiga olhando para o alvo, em nome de Jesus. Independente de qualquer circunstância. Eu não vou frisar A, B ou C.
ou seja, é qualquer circunstância, tenha coragem de continuar olhando para o alvo. Que Deus nos abençoe.